Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV. E eu estou hoje aqui com meu amigo Toniolo. Como é que está, Toniolo? Tudo bem? Sempre bem. Os dois de história juntos fazendo mais um programa legal para você. Sempre lembrando, hein? Não se esqueça, estamos sempre aqui com você das 5h30 às 6 horas da tarde, né? Mas digamos, você não pôde estar aqui conosco das 5h30 às 6 horas da tarde. Nós temos os repetecos dos programas no sábado à tarde. Então, tranquilo, você não pôde ver hoje, não vai poder ver amanhã, você assiste no sábado. E me diga uma coisa, Toniolo, caso ele também não consiga no sábado, qual é a opção que ele tem? Aí ele pode ver nossos programas, inclusive os programas mais antigos, no Instituto Educacional Eureka Educa-me Brasil, pelo YouTube. Exatamente. E lá você encontra todos os nossos programas, tá? Eles saem daqui, você assiste na TV e logo depois, 1 ou 2 ou 3 dias depois, alguns dias depois, tá lá para você também no YouTube, inclusive para você rever, se você quiser rever algum. Beleza? Não esqueça, se inscreva lá no canal, tá? Aperte o sininho lá para você receber as notificações e se inscreva, esteja conosco, você vai sempre estar recebendo os nossos programas novos que passaram pela TV e já foram para lá, certo? Então conosco, não esquecendo do programa no rádio também, né? No 97.1, vocês nos encontram lá também, 5 minutinhos de programa, das 10 para 5, das 10 até 5 para 7, das 10 até 5 para 7 da manhã e das 10 até 5 para as 11 da noite, beleza? Quase que eu digo 10 para 5, né? Estava meio viajando. Eu vou contar uma coisa para vocês, às vezes o professor também viaja, né? Toniolo, sobre o que nós vamos falar hoje, Toniolo? Bom, vamos voltar à história do Brasil, né? É um assunto bastante interessante. Acho que nós não tratamos aqui, né, nesses programas anteriores, sobre o segundo reinado aqui no Brasil. E que cai muito em provas de vestibulares, cai muito, Enem. muito. Cai muito. Né? E é um período bem interessante da história do Brasil para se estudar, porque muito que vivemos hoje é reflexo daquele período. Né? O poder econômico gerado naquele período corresponde aos poderosos econômicos que nós vemos hoje. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nosso diretor Eduardo, quer nos mostrar aí o primeiro slide, por favor, meu amigão? Aí, e nós temos a economia do segundo reinado, sendo o café o nosso principal produto de exportação, que vai passar da segunda metade do século XIX, primordialmente, para o início do século XX. E começa até, inclusive, né, um pouquinho antes da segunda metade do século XIX, né, Toniolo? Um pouco antes. Na verdade, o segundo reinado muitas vezes é chamado o Império do Café. Porque, economicamente, o café era o produto que dominava o mercado brasileiro. E as relações sociais dentro do Brasil eram determinadas pelos cafeicultores. Por que a abolição da escravatura demorou tanto? Né? Ponto fundamental, era a mão de obra da grande produção de café. Sim. Né? Significava a grande mão de obra da produção de café. Tanto as grandes dificuldades que havia no processo de abolição, esse era o ponto fundamental. E nesse período há um deslocamento econômico que estava na região Nordeste, lá em Pernambuco, Maranhão, né, Bahia, e o poder econômico começa a vir para a região aqui sudeste. O declínio do ciclo do açúcar, né? O declínio do algodão, do açúcar. Exato. E aí o café se torna o produto mais importante. Algumas pessoas próximas, né, ao imperador já recebiam, né, terras ali e aí títulos de barões do café, né? Barões, daí viraram os barões do café. Né? Eram grandes áreas de terra onde se produzia o café com a mão de obra escrava. Até, por favor, Eduardo, coloca aí o segundo slide, por favor, vamos lá. O slide seguinte, isso. E aí nós temos os dois momentos, né? Dois momentos. Ali. Nesse primeiro momento, é a região do Vale do Paraíba. O que é a região do Vale do Paraíba? Ela vai pegar ali do norte do Paraná, é como fizesse ali uma meia-lua, ali, uma lua crescente, um pequeno C, né? Pegando do norte do Paraná, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, vai até o Espírito Santo. Então, era nessa região que pulsava a economia do Brasil.
né, que é chamada Vale do Paraíba. Posteriormente, os cafeicultores do Oeste Paulista, eles vão começar a mecanizar o campo. Né? E o lucro deles, eles vão começar a investir na indústria. Exato. Até é importante, né, a gente fazer um diferencial aí. Se você olhar, quando nós temos a produção no Vale do Paraíba, ali de 1830 até 1860, nós temos os chamados barões do café. Isso. Né? E depois, quando nós vamos para o Oeste Paulista, como você falou, de mecanização e tudo mais, de 1800 para frente, nós temos a burguesia cafeeira. Perceba, são duas formas de nos referirmos a eles diferentes. Primeiro, como barões de café e depois como burguesia cafeeira. Guarda esse macetinho, tá? Lembre-se, burguesia, sempre que eu estou falando em burguesia, eu estou me referindo a empresário, né? A mão de ao obra empresariado. livre. Exatamente. Mão de obra livre assalariada. Eu estou falando em empresário, né? Burguesia, capitalismo, eu estou sempre envolvendo o empresário em si, aquele que é dono de um negócio. E por que no primeiro momento eles eram barões e num segundo momento serão burguesia? Porque justamente estes que vão mecanizar e tudo mais e que vão modernizar, no final das contas, eles também, para poder digamos assim, desovar, de certa forma, aplicar o dinheiro que eles estavam ganhando com o café, eles vão começar a aplicar em outros processos, em manufaturas, em comércios, manufatura, comércio, empresariado. Tá? Nesse sentido, então, por que burguesia cafeeira? Né? No processo de industrialização do Brasil, no início da industrialização, a maioria das indústrias eram indústrias nacionais, mas empregavam muito menos do que as indústrias estrangeiras. As indústrias estrangeiras, quando vieram para cá, elas empregaram um grande número de pessoas, de operários. Já esses cafeicultores, eles aplicavam em algo pequeno, como você mesmo falou ali, né? Mas era uma das formas deles diversificarem, né? Sim, e aplicarem o que estavam ganhando. O lucro que eles estavam ganhando. Diferente dos cafeicultores ali do Vale do Paraíba. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles sabiam lidar com a mão de obra escrava e não com a mão de obra assalariada. Né? Eles não tinham, né, no seu modo de produção ali, ainda o modo de produção capitalista. Né, com a mão de obra... Sim, o que vai acontecer com a chamada burguesia cafeeira do Oeste Paulista. Mas mesmo assim, os do Vale do Paraíba foram resistindo, Sim. E eles tinham um poder econômico muito grande. Né, eles tinham um poder econômico muito. Tanto que, como nós falamos aqui, demorou para proclamar, para se abolir a escravatura, né, porque ele sabia, o Dom Pedro II sabia que a partir da hora que ele assinasse a abolição da escravatura, ele perderia esse apoio desses cafeicultores dessa região. Como efetivamente aconteceu, né? Como aconteceu. Né? Tanto que em 88 é assinada a abolição da escravatura, em 89 a proclamação da República. Né? Então ele perdeu toda aquela força política. Dom Pedro II ele foi muito astuto politicamente, porque ele sofria uma pressão... Ele era um estadista, né? Estadista. Ele era estadista. Com certeza, dos governantes do Brasil, era o melhor preparado. Né? Não estou dizendo aqui que ele era o melhor governante que o Brasil teve, mas que era o mais bem preparado, com certeza. Falava 16, 18 línguas, né? Era uma pessoa que desde a sua infância... Uma educação primorosa, né? Uma educação primorosa. Tanto que tem, né, a história de que havia o Colégio Dom Pedro II, né, que foi criado justamente ali no Rio de Janeiro para a elite do Rio de Janeiro e tal, a aristocracia do Rio de Janeiro, e havia uma sala que era a sala onde os alunos faziam defesa de suas dissertações e tal, não sei o quê. E o Dom Pedro II, volta e meia, ia lá e era um dos bancas das dissertações que os alunos defendiam. Sabe que nas suas visitas pelo Brasil, ele costumava passar muito em escolas, em teatros. Aqui no estado do Paraná, ele veio fazer uma visita um pouco antes, né, dele sofrer o golpe. E ele foi à cidade da Lapa, que não estava programada no roteiro de viagem. O que fez com que ele colocasse a Lapa no roteiro de viagem? As pessoas falaram, lá tem um teatro, né, lá a cultura está efervescente. Ele se animou. E nessas viagens, ele ia às escolas e ele conversava com os alunos e tomava a lição dos alunos. Ele conversava para ver qual era o nível de educação daquela escola, daquela cidade. E ele preenchia diários, né? E ele colocava, fui a tal escola e
não gostei. Eu fui até a tal escola e gostei. Exatamente. Né? Então, ele falava, ó, gostei, por quê? Porque ele está dando uma educação de qualidade. Ele era muito preocupado com a educação, ele é um grande, grande estadista. Mas como nós estávamos falando, ele soube lidar muito bem com essa questão aí da pressão da Inglaterra para a abolição da escravatura e com a pressão dos cafeicultores, principalmente do Vale do Paraíba, que não queriam a abolição da escravatura. Então ele foi articulando, Ele foi fazendo essas desde articulações. 1850, com a proibição do tráfico negreiro. Mas vamos segurar um pouquinho, Isso. temos trajeto ainda. Ele vai aí vamos trabalhar. para o seguinte slide aí, nosso amigão. Vamos lá. Bom, e aí diz ali, foi o responsável pelo primeiro surto industrial no Brasil. Pequeno e é surto. importante que você entenda, como eu falei, essa burguesia cafeeira, ela vai se envolver, né, em pequenas manufaturas, no comércio, quer dizer, vai haver uma industrialização no Brasil. Mas como diz ali, é um surto industrial justamente para que eles possam aplicar o dinheiro que eles estavam ganhando com o café. Porque industrialização, de fato, no Brasil, só a partir de Getúlio Vargas, 1930, 1940. Mas nós temos um inicial surto industrial. E voltando para a imagem de novo, também vai ser responsável pela intensificação da imigração. Né? Porque estava se formando realmente a sociedade capitalista no Brasil. Precisava de mão de obra abundante. Qual é a base do capitalismo? O exército industrial de reserva. O que é o exército industrial de reserva? É aquela grande massa de desempregados que vão manter o capitalismo. Porque o que acontece? Se todo mundo tiver empregado, o operário ele tem mais força para a reivindicação. Agora, se eu sair daqui, se eu reivindicar, ele me manda embora, o Oswaldo assume o meu lugar. Né? Então, eles precisavam de mão de obra. Assumo mesmo! E eles precisavam de mão de obra. E aí vamos trazer vamos trazer os imigrantes. Até mesmo porque aqui no Brasil, o escravo, depois de liberto, ele não sabia não tinha trabalhar. Preparo, não tinha qualificação. Muitos dos imigrantes também não tinham, porque eles vinham para trabalhar na agricultura. Né? Era vendido que aqui tudo que se plantava eram pintados cachos de uvas gigantes. Olha, isso aqui no Brasil, o caju tem esse tamanho. Né? Esse tal do fake news existe desde essa época. Né? Exatamente. Então, olha... Mas, Toniolo, nós vamos dar um tempinho para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco conversando com você sobre Segundo Reinado. Não esqueça, hein? Dá um tempinho, vai lá, toma uma aguinha, faz um xixizinho. Lembre-se, naquele último programa que nós tivemos com a Ana, né, com a Ana Zatar, de Educação Física, ela disse da importância de tomar água. Então vá lá, tome a sua aguinha, voltamos daqui a pouco, tá? E você está de volta no Eureka na TV. Tomou a sua aguinha? Olha, é bom tomar água todos os dias e frequência, hein? Você lembra da nossa conversa aqui com a Ana Zata, justamente a respeito da questão da água, da importância da água. Olha, é fundamental. Eu tenho tentado me educar, gente. É difícil, viu? Mas eu tenho tentado me educar, manter uma frequência no beber água. Faça você também. Toniolo, sobre o que nós estávamos falando a respeito daquele que não estava conosco antes, estamos conversando sobre o período do Segundo Reinado, tá? Com Dom Pedro II. E em que ponto nós estávamos, Toniolo? Bom, nós estávamos discutindo aquele período da proibição do tráfico negreiro, né, intensificação da imigração para essa troca da mão de obra. Da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Isso era uma exigência do império da época, que era a Inglaterra. O Brasil só foi existindo por causa Vamos colocar dos ali o poderes slide. econômicos. Vamos lá. Coloca o slide para nós lá, o seguinte. Vamos nessa? Aí, nós temos a Lei Bill Aberdeen, de 1845, que é justamente uma lei inglesa, feita pelo parlamento inglês, proibindo o tráfico de escravos no Atlântico. Qual é a primeira impressão que a gente tem, né, Toniolo? Nossa, a Inglaterra se deu conta do fator humanitário, do terrível que era escravizar pessoas. A Inglaterra deixou de ser racista e se voltou a impedir o tráfico de escravos. Aí eu vou ter que perguntar, como eu pergunto para os meus alunos, bebeu? Tá de porre? Claro que não. Na verdade, a Inglaterra havia feito a sua revolução industrial,
E para ela era importante ter mercados consumidores. Era a consolidação do capitalismo. Exatamente. Né? O capitalismo dos 18 e século XIX está consolidando. E aí precisa de novos mercados. Exato. E os novos mercados que sejam abertos ao capitalismo. Escravo não é mercado consumidor. Não é mercado. Escravo não recebe salário. Então não resolvia para a Inglaterra, dentro das ambições que ela tinha capitalistas, de mercados consumidores. E nesse sentido, ela vai começar a atrapalhar o tráfico de escravos pelo Atlântico, porque justamente ela não quer isso. Ela quer, como disse o Toniolo, que o capitalismo cresça enquanto mercado. Isso já demonstra a pressão exercida sobre Dom Pedro. Exatamente. Aí o que vai acontecer aqui no Segundo Reinado do Brasil? Eles também vão concordar com essa proibição. E aí nós temos a lei Eusébio de Queiroz de 1850. Isso. Aí a lei Eusébio de Queiroz resolveu esse problema. Resolveu-se? Não. Por quê? Existia o tráfico de maneira... O tráfico ilegal, né? Ilegal. O tráfico ilegal, quer dizer, se proibiu o tráfico, a chegada de escravos no Brasil com a lei Eusébio de Queiroz. Agora, escravos dentro do Brasil, só aqueles que nasceram, que estão dentro do Brasil, né? Chegar escravos da África, não. Chegar pessoas escravizadas, melhor falando, usando a palavra correta, escravizadas da África, não. Agora não mais. Mas é lógico que nós sabemos que o tráfico ilegal existe para tudo e também vai existir para escravizados. Eu acho que o termo que você usou foi muito bem colocado. Eram pessoas escravizadas, eles não eram escravos. Porque quando se fala os escravos que vinham da África, parece que ele naturalmente já nasceu, já nasceu escravo, já era escravo, só trocou, digamos, o país onde ele vai executar ali o seu trabalho. Não, eles eram africanos escravizados aqui no Brasil. Exatamente. E claro, né, o que acontece, mesmo que foi proibido, temos o tráfico ilegal, mas o que ocorre sempre que você tem um tráfico ilegal de uma determinada mercadoria? O preço sobe. Né? E automaticamente o preço dos escravos, então, vai subir. Você consegue escravizados? Consegue, mas esse preço vai ser maior. E automaticamente a mão de obra escrava vai se tornando desvantajosa em relação à mão de obra livre. E daí nós temos a intensificação da vinda de imigrantes para o Brasil. E a mecanização no campo, né? De maneira, claro, discreta para a época, né? Podemos ser anacrônicos, pensar, né? Uma mecanização como existe hoje. Mas os cafeicultores do Oeste Paulista, eles começam a trabalhar com a mecanização do campo e aí a utilização de menos mão de obra. Os do Vale do Paraíba, mesmo resistindo, o que vai acontecer? O lucro deles vai começar a cair. E eles também se preocupam com isso. Mas resistem, por quê? Porque o escravo, né, é o poder econômico que ele tem na mão. Como você falou, estava até mais valorizado naquele momento. Sim, e nós temos, como eu disse, a grande intensificação de imigrantes, de vinda de imigrantes. Tanto que deve ter sido coincidência, né, eu acredito, porque em 1888 nós tivemos a abolição da escravatura. Em 1887, praticamente um ano antes, nós tivemos a maior chegada de imigrantes ao Brasil. Deve ter sido coincidência, né? Com certeza. Com toda certeza, né? Além de se preparavam, né? Como eu falei, o Dom Pedro II ele já tinha essa intenção, né? Mas isso ia dispor ele internamente. Então ele vai fazendo, né, esse jogo político. E uma coisa importante a respeito da imigração para o Brasil é o seguinte, ela atendeu a certos interesses, né? Então, na região ali de São Paulo, na região produtora do café, nós vamos ter a intenção do quê? De substituição da mão de obra escrava. Então, muitos chegarão aqui com a promessa de que havia terras esperando por eles. Muitos não encontraram essas terras, chegaram aqui e foram acumulados em galpões, onde ficaram esperando, até que passava um cafeicultor e dizia, não recebeu tua terra ainda? Não? Então vem trabalhar comigo. Isso. E aí ele seguia. Então, essa foi a primeira proposta. Mas você vai notar o seguinte, que do Paraná para baixo, né, nós temos um pouquinho diferente. Nós temos as chamadas colônias de imigrantes, né? E por quê? Porque do Paraná para baixo vai ter uma outra função. Os imigrantes vão fazer a ocupação dos chamados grandes vazios. Isso. Então eles vão para regiões... Foi um planejamento do Dom Pedro II. Exatamente, né? Para a ocupação dos grandes vazios. Então quando você chega do Paraná para baixo, você encontra efetivamente as colônias
de imigrantes em determinadas regiões. Diferente de São Paulo, ou melhor, da região produtora de café. E havia uma segunda função também, Toniolo, com que os imigrantes vieram para cá, que era a chamada função pedagógica. Sabe qual é que era a função pedagógica? Ensinar o brasileiro a trabalhar, como se brasileiro não soubesse trabalhar. Aquele velho entendimento preconceituoso que nós temos em relação a nós mesmos, brasileiros. Não, e até o branqueamento da pele, né? A também. teoria do branqueamento era outra situação. Mas é bom nós lembrarmos da lei das terras. Porque os imigrantes chegaram, né, e eles esperavam receber ali um espaço de terra para onde eles pudessem se acomodar, criar suas famílias, fazer o seu plantio, mas era proibido, né, foi proibido, surgiu uma lei, né? Criaram uma lei. Que cresceu muito os preços das terras. Que fizeram né? que proibiram que foi a doação de terras para os imigrantes. Então eles tinham que comprar e aí eles se endividavam. Sim. E o preço também se tornou muito elevado para a compra de terras, justamente para se tornar proibitivo. O Dom Pedro fez até aqui na região do Paraná uma situação que o Estado ia subsidiar, né? O Império ia subsidiar a compra para esses imigrantes. Aí o que ele fez? Ele comprou algumas áreas de terra aqui, só que algumas pessoas mal intencionadas, né, venderam áreas de terra que eram improdutivas. Eles tinham grandes áreas de terra, venderam espaço que era improdutivo. Mas na visita de Dom Pedro ao Paraná, ele percebeu isso. Né? Ele falou, olha, tem pessoas mal intencionadas aqui, vendendo sua terra que é improdutiva, e assim nós não vamos ocupar esse espaço vazio, porque essa era a intenção. Né? Então ele acabou ficando um pouco revoltado com as pessoas, não deu uns títulos que ele tinha prometido dar, porque davam títulos, né, para a pessoa, marquês, barão, né, ele acabou não dando esse título justamente pela má intenção dessas pessoas. Exato. Então, E, inclusive, aqui no Paraná, né, nós temos aqui a região do nosso litoral, abaixo de toda a serra, né, Serra do Mar. E muitos vieram para cá, imigrantes italianos, e eles receberam terras, quer dizer, uma suposta terra, digamos assim, né, aonde eles podiam ficar no litoral. Só que o estilo de vida deles não tinha nada a ver com o litoral. Eles estavam acostumados a terras mais altas. E, no final das contas, muitos deles abandonaram esse território, subiram a serra, nas extremas dificuldades de subir a serra no século XIX, né? Que era mais fácil você vir de São Paulo do que subir a serra. Claro. Subiram a serra e se alojaram aqui em Curitiba. E dizem, Toniolo, que ali... Você que conhece Curitiba, você que está no interior, nós temos uma praça central chamada Praça Zacarias, ali bem no centro, né? Aquela praça era chamada da Praça Babilônia, porque as línguas várias que se falavam nas diferentes pensões que tinha ali. Né? Até que, por pressão desses imigrantes, começou-se a se dar ou a propiciar terras para esses imigrantes. Algumas dessas terras, por exemplo, o bairro de Santa Felicidade, depois o bairro de Umbará, o bairro Água Verde, que era a colônia Dantas, né? De italianos também. E aí ali hoje, né, são lugares muito urbanizados, mas eram áreas, eram campos, né? Tanto que a região do Batel, ela chamava Alto do Bela Vista. Né? Quando você estiver na Avenida Batel ali, né, vamos pensar já mais próximo ao centro, repare como ali é alto. Se a cidade não estivesse verticalizada, você enxergaria a cidade em todos os sentidos. Né? E é por isso que aquela região era tão privilegiada que os barões do Mate, né, construíram seus castelos ali. Que é uma outra conversa interessante, né? Isso. Porque o equivalente à Avenida Paulista, em São Paulo, onde você tinha os casarões dos senhores do café, aqui em Curitiba, ao longo da Avenida Batel, você tinha os casarões dos produtores do mate. Sim, os castelinhos. E a cidade de Curitiba acabava na Praça do Batel, né? Hoje, onde chamamos Praça do Batel aqui em Curitiba, ela tinha uma porteira. Dali para frente eram os matos de Curitiba, né? Então a cidade era o marco final ali. Mas, isso eu não sabia. Ali era o marco, isso eu não conhecia. Dali para frente eram os matos. Mas chamava o Alto do Bela Vista porque você tinha uma vista mesmo da cidade. E aí por isso que região do Água Verde foi, né, ocupada por esses imigrantes, Santa Felicidade, Abranches, Barreirinha, né, para ocupar esse cinturão que
teoricamente eram locais longes. Longes da cidade, né? Hoje está dentro da cidade, né? dentro da cidade. Vamos adiante para o próximo slide lá, meu amigão. Vamos lá? E aí nós temos o processo propriamente dito de abolição da escravatura. Isso. Mas nós estamos no minuto final. Dá só uma pincelada e nós prometemos para você que voltamos num próximo programa falando sobre essa segunda parte. Aqui mais algumas articulações que a gente viu, né, de Dom Pedro aqui do governo brasileiro. Então a lei do ventre livre, porque ele sabia que a criança recém-nascida ela não é mão de obra. Ela demora muito tempo ali, né, para se tornar mão de obra. Então não causaria um efeito imediato para os produtores de café. E além do sexagenário, vamos pensar o seguinte, qual é a expectativa de vida de um escravo? Não chegava a 60 anos. E quando chegava a 60 anos, tão 50 anos, ele já não tinha mais força de trabalho. Era um favor por dono das terras. Porque aí ele não precisava, né, ter um gasto, né, com a pessoa idosa. E aí, só em 1888 que vem a abolição da escravatura e... né, uma abolição da escravatura extremamente discutível, muito mal feita, né? Muito mal feita. Ela não teve causadora de muito dos problemas sociais que nós temos hoje no Brasil. Sim. Né? Ela poderia ter sido bem planejada, né? Recebendo essa mão de obra escrava para desenvolver a indústria do país. Na verdade, né, não teve nenhum tipo de preparo. Não, simplesmente está solto. Agora o que faz? Está livre, e agora o que faz? Né? Quer dizer, foi até em certo ponto uma grande irresponsabilidade. Né? Não estou falando da da princesa Isabel, nada dos termos, mas como ela foi bolada, como ela foi pensada, na verdade ela tirou um peso dos proprietários. Né? Exato. E o Estado nos comprometeu, né, em trazer essas pessoas para uma vida social. Exatamente. Bom, pessoal, continuaremos no próximo programa, prometo para você, a gente vai retomar daqui, vamos adiante no segundo reinado, é tema muito importante para você que gosta de conhecer esses assuntos, também para aqueles que estão se preparando para a prova do Enem e para seus vestibulares. Obrigado, Toniolo. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.